Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Na videoaula de hoje nós vamos continuar falando sobre os assuntos de Roma, tá? Nós paramos na página 37, na parte que fala sobre os conflitos que passaram a acontecer entre patrícios e plebeus. Nós vimos na videoaula anterior que as conquistas territoriais romanas estavam a todo vapor. Roma estava expandindo seu território e conquistando muitos povos vizinhos. Com isso, o número de escravos em Roma aumentou muito, né? Porque essas pessoas que viviam nessas outras localidades, elas perdiam essas batalhas para os romanos e acabavam se tornando escravas, tá? Com isso, o que começou a acontecer dentro de Roma? Muitos patrícios passaram a colocar muitos escravos para trabalhar e mandar os seus funcionários embora, principalmente funcionários da classe plebeia, né, os plebeus. Com isso, a miséria, a fome, o desemprego dentro de Roma cresceu muito, e é a partir daí que os plebeus vão começar a organizar em rebeliões, em protestos por melhores condições de vida, pelo fim da exploração, por melhores salários também, tá? Vamos na página 37, que está mostrando pra gente aí o conflito entre patrícios e plebeus que passou a acontecer. Vamos grifando comigo os trechos mais importantes. Conforme já estudamos, a expansão territorial e política dos romanos durante a República provocou grandes mudanças sociais, entre eles o fortalecimento dos comerciantes. Contudo, a falta de direitos políticos dos plebeus gerou uma crise e o questionamento a respeito do domínio dos patrícios sobre o Senado. Os plebeus também começam a questionar e a protestar a favor dos seus direitos políticos, porque até então os patrícios mandavam em tudo, eram eles que ocupavam os cargos políticos mais importantes e os plebeus estavam sempre em segundo plano. Então os protestos também tinham um fundo político, eles também questionavam algo nesse sentido. Os plebeus acusavam os patrícios de governar voltados apenas para os seus próprios interesses e queriam ter o direito de participar mais ativamente da política. Os patrícios, a princípio, se negaram a atender às reivindicações dos plebeus, o que acabou gerando conflitos entre esses dois grupos e tendo como resultado rebeliões plebeias. A rebelião plebeia mais importante e mais famosa que teve foi essa rebelião que ocorreu no Monte Sagrado. Um grande grupo de plebeus subiu até o ponto mais alto de Roma, chamado de Monte Sagrado, prometeram fazer uma greve e diziam que só iriam sair dali se as suas condições de vida melhorassem. Se os patrícios não atendessem às suas reivindicações, os plebeus prometeram que ali, no alto daquela montanha, eles fundariam uma nova cidade que seria inimiga número 1 de Roma. Os patrícios ficaram com muito medo, com muito receio, porque eles eram muitos trabalhadores que tinham deixado seus postos de trabalho. Os patrícios também estavam necessitando que eles retornassem ao trabalho. E aí os patrícios decidiram ceder, decidiram atender às suas reivindicações. E qual foi o principal benefício que eles alcançaram nesse primeiro momento? Os plebeus teriam o direito de escolher 2 membros entre eles para fazer parte do Senado. Isso mesmo. Parece que uma mudança política está começando a acontecer. Essa nova regra que foi criada são os tribunos da plebe. É uma lei que foi criada, então, para beneficiar os plebeus. Eles teriam o direito de escolher 2 representantes para fazer parte do Senado. Tá falando um pouco mais sobre isso aqui embaixo. Vamos grifar comigo? A primeira rebelião ocorreu em 494 a.C. Os plebeus revoltados saíram de Roma e se uniram num local próximo chamado Monte Sagrado, com o objetivo de fundar uma cidade onde pudessem usufruir dos direitos políticos.
Os patrícios, percebendo a importância dos plebeus para o funcionamento de Roma, tanto nos trabalhos cotidianos como no exército, cederam a algumas reivindicações. Foram criados leis e cargos de tribunos da plebe. Assim, 2 senadores seriam representantes dos interesses dos plebeus. Outras leis também foram criadas. Vai na página 38, tem um quadrado meio alaranjado aí, que fala sobre alguns benefícios que os plebeus também alcançaram. A outra lei que foi criada foi a Lei das 12 Tábuas. Essa lei significava que todas as leis de Roma seriam gravadas em placas de bronze e seriam espalhadas por toda a cidade de Roma para que os patrícios nunca abusassem do poder, para que os plebeus sempre soubessem e tivessem conhecimento do que é a lei, o que pode, o que não pode, quais são os direitos deles, que assim evitaria que os patrícios abusassem do poder. Vamos ler na frente? As leis que até então eram transmitidas oralmente passaram a ser escritas. Gravadas em 12 placas de bronze, foram expostas no fórum da cidade para que todos os romanos pudessem tomar conhecimento delas e consultá-las. Outra lei criada foi a Lei da Canuleia. Concedeu permissão para o casamento entre patrícios e plebeus. Antes dessa lei ser criada, o casamento entre essas duas classes era proibido. E a Lei Licínia decretou o fim da escravidão por dívida. Isso mesmo. Agora, os escravos só poderiam se tornar escravos caso perdesse algum conflito, né? No caso de uma batalha. Por dívida, não existia mais escravidão. Então, esses foram os 4 benefícios, né, que os plebeus conquistaram. O primeiro está na página anterior, que fala sobre a escolha de 2 plebeus para compor o Senado, e as outras 3 leis que estão aqui nesse quadrado da página 38, tá? Agora vamos falar dos irmãos Graco. Mas quem são os irmãos Graco? São os 2 plebeus mais famosos que fizeram parte do Senado e eles lutaram por muitas mudanças, por muitos benefícios para a classe plebeia, tá? Os irmãos Tibério e Caio Graco. Eles não fizeram parte do Senado na mesma época. Primeiro foi o primeiro irmão e depois de alguns anos o outro irmão também fez parte, tá? E todos os 2 tinham esse perfil de lutar por mudança e defender também a reforma agrária. Ele era a favor de que essas tantas terras que estavam na mão dos patrícios, às vezes abandonadas, improdutivas, sem cuidado, fossem distribuídas aos plebeus, que às vezes lutavam para ter uma terrinha, mas não tinham condições de ter, tá? Vai falar um pouco aqui agora como que foi essa administração dos irmãos Graco no Senado. Será que os patrícios aceitaram bem as propostas que eles levavam para lá? Debatiam e aceitavam ouvir principalmente? Qual foi a reação dos patrícios quando os irmãos Graco levavam suas propostas? Vamos ver como foi. Vai grifando comigo. Mesmo com a criação de leis e dos cargos de tribunos da plebe, a crise permanecia com a falta de trabalho e as duras condições de vida das famílias que não foram beneficiadas. Nesse período de crise, destacaram-se os irmãos Graco, que ocuparam em diferentes períodos o cargo de tribuno da plebe. Então, primeiro foi o Tibério Graco e depois o Caio Graco. Ele te deu as datas aí, não precisa grifar que isso aí não é importante. Entre as principais reivindicações dos irmãos estavam a reforma agrária. Eles acreditavam ser a solução para resolver o problema da pobreza e da falta de trabalho. Para tornar a reforma possível, Tibério sugeriu limitar a quantidade de terras públicas que os grandes proprietários de terra pudessem ter. As terras que se tornassem disponíveis deveriam ser distribuídas aos mais pobres. A proposta de Tibério não agradou aos grandes proprietários de terra e ele acabou sendo assassinado. Caio, irmão de Tibério, foi eleito anos depois para compor o Senado. Ele também colocou em prática as mesmas propostas que o irmão tinha colocado anos anteriores. E ele acabou também votando a respeito da distribuição de trigo por preços mais em conta para a classe pobre.
As medidas propostas por eles foram em parte adotadas mais tarde no período do Império Romano. Infelizmente, Tibério acabou sendo morto, Caio não, mas as reformas e as mudanças mesmo que eles propunham só foi atendidas muitos anos depois, tá? Na página 39, tem um quadradinho aí escrito cotidiano, pode fazer um xizinho nele, que nós não vamos fazer. E na próxima videoaula, vamos falar sobre a crise da República, tá? Vou deixar esse à parte, porque aí é a fase final da República Romana, que aí sim vai vir a terceira fase da política romana, que é o Império. Já passamos pela monarquia, estamos falando ainda de República e vamos falar sobre o Império nas próximas videoaulas. Então essa fase final da República aqui eu vou deixar para um próximo vídeo e agora na caixa de descrição eu vou deixar algumas atividades aqui para vocês fazerem. Beijo, gente. Fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.